Aleluia, aleluia, aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Mas a verdade ilumina nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o salmo de hoje, vocês lembram como é que nós cantamos o salmo? Que alegria quando ouvi que me disseram. Eu creio que para os irmãos e as irmãs do Sagrado Coração de Jesus, hoje de forma especial, porque é a primeira semana do mês, né? Que foram privados durante vários meses de rezar aqui na igreja, não é? Aí vocês hoje poderiam rezar e afirmar que a alegria que eu vi, quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E para nós, tanto para os nossos irmãos e irmãs do Sagrado Coração de Jesus, como para nós que estamos hoje também aqui rezando esta Santa Eucaristia, para nós é uma alegria retornar para esta casa, mesmo ainda no tempo da pandemia. Eu sempre gosto de lembrar, não é porque nós voltamos agora a rezar a missa dentro da igreja, porque a pandemia acabou. Pelo contrário, o coronavírus está aumentando. Por isso que nós estamos aqui em funções de razões maiores, porque as chuvas já estão chegando, né, e nós precisamos encontrar um agasalho, um local onde nos abrigar da chuva. E nós temos a casa de Deus aqui. E aí vocês observam que essa alegria que Deus nos concede é uma alegria que é cheia de cuidados, não é assim? Vocês observam os bancos de vocês ao lado? Vamos olhar bem aí.
Vocês veem aí que tem um lugarzinho para todo mundo sentar, não tem? Então nós temos que obedecer isso. Tem até aí onde no genuflexório, para não ajoelhar quando chegar, e também não ajoelhar no momento que o padre vai fazer a consagração. Exatamente para a gente se prevenir. Quanto mais prevenção tiver, mais chances nós vamos ter de permanecer rezando na igreja. Porque já estão se falando por aí que depois da política vão voltar a fechar tudo, inclusive a igreja. E aí nós temos que fazer o quê? Evitar de sair de casa mais rápido, né? Não andar passeando por aí, só sair em extrema necessidade. Na igreja, ser obedientes a tudo isso que a nossa paróquia está orientando, que é para o bem de todos, não é assim? Que é para a gente volte nas sextas-feiras e também nas missas de terça, de sábado e domingo, a gente possa continuar rezando e cantando, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria também, meus irmãos e minhas irmãs, ela é dada quando nós somos também, quando nos recomenda a carta de São Paulo aos Filipenses, a ser imitadores de Cristo. E ser imitadores de Cristo, aqui e agora, nesse tempo de pandemia, que aí quando nós escutamos a palavra de Deus, nós temos que traduzir a palavra de Deus para a nossa vida hoje. E ser imitador de Cristo significa ser como Cristo foi obediente a seu Pai. Jesus Cristo foi filho de Deus, mas ele não foi um filho desobediente. Mesmo, muitas das vezes, ele sabendo que ele precisava passar por uma grande prova na sua vida. Tanto é que lá no Horto das Oliveiras, Jesus reza ao Pai: Pai, se tu puderes, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. Aí nós podemos dizer assim: afasta de nós esse mal do coronavírus, não é assim? E afasta de nós tantos outros males, que não é só o coronavírus, mas o principal mal é cada um de nós, viu, minha gente? O vírus ganha força não por si próprio, mas pela nossa teimosia. E Jesus conclui dizendo: mas que não seja feito a minha vontade, mas a vossa vontade. E aí hoje, nós rezando essa primeira semana do Sagrado Coração, a gente deve constantemente meditar que ser imitador de Cristo é ter um coração o quê? Manso e humilde, não é? E ter um coração manso significa ser obediente àquilo que as autoridades, a igreja orienta para o nosso bem. Isso é ter mansidão, ter humildade. Nós fazendo isso, nós vamos sim passar como nós estamos passando por esse tempo de provação. Mas nós não vamos passar de qualquer jeito. Nós vamos passar a partir de um grande aprendizado que nós vamos tirar para isso. E olha como o coronavírus tem ensinado coisas novas para a gente, não é assim não? Não é assim? E olha como também tem gente que o coronavírus continua ensinando e ainda está com o coração, com a mente, com a oração ainda cego, viu, minha gente? Quantas pessoas estão teimando ainda com esse mal? Porque não querem manter o distanciamento, porque estão promovendo aglomerações, porque não querem usar a máscara. Essas pessoas é porque o coronavírus ainda não fez efeito na sua vida, ou talvez não tenha atingido nenhum de seus familiares. Porque normalmente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem um ditado que diz que a gente só aprende na base da taca. Já ouviram falar assim? A gente só aprende quando nós estamos na cruz. Aí vem que a gente quer se pegar com tudo quanto é coisa. Outra coisa que é importante nós meditarmos na liturgia da palavra de hoje, que ter alegria de voltar a celebrar na igreja, também significa dizer que nós precisamos zelar pelos dons que Deus nos concede. Olha, a parábola de hoje, Jesus conta para nós a história do administrador, que Deus deu a este homem o cuidado das suas coisas.
E aí Deus chama ele e diz assim: o que é isso que eu estou escutando sobre a tua administração, sobre o teu cuidado dos meus bens? Ou seja, era um homem que estava, nós podemos dizer, aquela palavrinha que sai muito, está muito em moda agora na política, né? Estava fazendo corrupção. E aí o administrador cai em si e diz assim: eu vou ser despedido do meu emprego, e o que é que eu vou fazer? E ele vai colocando, e olha, para fazer isso eu não sei, para pedir eu tenho vergonha, para poder trabalhar eu não tenho força, o que é que eu vou fazer? Já sei. Então ele deu uma desperta. Ele deu uma desperta. E aí a gente vai até estranhar que no final do Evangelho, Jesus vai elogiar esse administrador que usou de esperteza para não perder o seu emprego. A gente pode se perguntar, mas como é que é isso, Frei? Como é que Jesus elogia um homem que é corrupto, que fez as coisas por debaixo dos panos, sem ninguém saber? E aí ele vai dizer que os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. O que significa isso? Significa dizer, primeiro, que Deus, Ele é Senhor de tudo. Não é assim que a gente aprende lá no livro do Gênesis? E Deus criou o céu, a terra, o ser humano e tudo que existe é de Deus, não é não? Não é assim que nós rezamos e nós acreditamos? Ou nós caímos naquele pecado, naquela ilusão, na vaidade das vaidades, porque eu passei a vida toda trabalhando, eu consegui minha casa, essa é a minha casa. De fato, enquanto você tiver vida, pelo seu trabalho, é uma propriedade sua. Mas essa propriedade só foi dada porque Deus lhe deu a graça de ter uma vida, de ter uma cabeça para pensar, de ter forças para trabalhar, não é assim? Porque nós, pelas nossas próprias forças, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos nada diante de Deus. Ele que nos faz grande, Ele que nos faz dom, Ele que nos faz filhos e filhas. Então, se Deus Ele é o Senhor de tudo, Ele confia a cada um de nós vários dons. O dom de ser mãe, o dom de ser pai, o dom de ser um médico, uma médica, um enfermeiro, de ser um advogado, de ser um professor, de ser um gari, né? Seja o qual for o dom que Deus lhe concedeu. Agora, esse dom, esse bem que Ele coloca em nossas mãos, não é para nós vivermos como administrador, cuidando nas coisas de Deus de qualquer jeito, corrompendo as coisas de Deus. Nós precisamos ter responsabilidades com tudo que Deus coloca e nos confia. Por exemplo, as irmãs aqui do Sagrado Coração têm responsabilidades a zelar, não tem? E muitas, né? E uma delas que eu sei que é rezar pelos sacerdotes, não é? E não reze não, para vocês verem, não é? É coisa séria. E essa oração também não deve ser a oração pela oração, mas deve se rezar com o coração, com amor, para que nasça bons sacerdotes para o serviço do povo de Deus. Tem pai e tem mãe, que Deus concede esse dom, essa graça. Mas não é apenas pai e mãe para fazer menino e jogar no mundo, mas é para formar essa criatura que é de Deus. Deus dá a graça ao homem e à mulher de ser co-criadores, de fazer com que eles também façam parte dessa criação, que continua acontecendo. Que tem muita gente que pensa que Deus criou o mundo, como diz o livro do Gênesis, em tantos dias, e ficou ali. Não, a criação de Deus continua acontecendo, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, do jeito que está acontecendo, ela está, em vez de nós estarmos criando um novo mundo, nós estamos matando o mundo. Porque existem pessoas que entendem a palavra errada, que está lá no livro do Gênesis. Diz assim: e Deus criou tudo e deu ao homem e à mulher o poder de dominar todas as coisas, não foi? A palavra certa não é dominar. A palavra certa seria cuidar de tudo aquilo que Deus confia. E aí, como eu falei, nós somos péssimos administradores em muitas coisas em nossa vida.
a gente poderia dizer assim, meditando sobre os dons que Deus nos concede. Como é que eu estou administrando a minha oração pessoal? Nesse tempo de pandemia que nós ficamos privados de vir à missa, tínhamos que rezar por meio das mídias sociais. Como é que eu rezei nesse tempo que a igreja estava fechada? Eu rezei mesmo ou eu fiquei só resmungando com a igreja, com o padre? Ah, esse padre é medroso, a igreja é medrosa, não é? Eu rezei mesmo em casa, que foi um tempo que nós aprofundarmos a nossa espiritualidade, a nossa oração pessoal. É ou não é? Como é que está a minha oração pessoal? Eu estou rezando em casa? Eu cultivo a minha oração, não só a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, mas também a oração da Palavra de Deus. Eu todo dia, eu pego o Evangelho do dia, eu leio, eu medito e eu busco aplicar na minha vida. Porque senão, meus irmãos, se a gente não reza, o Papa Francisco disse agora, na última audiência, que quando o cristão passa um dia sem rezar, muita coisa começa a dar errado na sua vida. Porque a falta de oração é o desligamento de Deus. A oração que nós aprendemos na nossa catequese, que é o diálogo íntimo entre eu e o meu Criador. E eu sendo criatura, eu não sou perfeito, eu preciso que Ele me aperfeiçoe à medida que eu busco. Aí como é que está a minha oração? Como é que eu estou administrando a minha conversa com Deus? Como é que eu estou administrando o meu ser pai, ser mãe, ser um professor, ser um médico? Como é que eu estou administrando o meu trabalho na minha igreja? Muitos de vocês aqui são engajados em pastorais e movimentos. Eu estou sendo um fiel administrador naquilo que me é confiado? Ou estou fazendo por fazer mesmo? Como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é? Como é que eu estou administrando o todo da minha vida? Meu Senhor e meu Deus. E aí, por último, meus irmãos, Jesus elogia o administrador que estava sendo um espertinho na história. E ele diz assim, olha, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Os filhos da luz somos nós, não é? Somos nós. E Deus, meus irmãos, nos dá tanta sabedoria. Deus nos dá os sacramentos da igreja, Deus nos dá o magistério, nos dá o catecismo da igreja, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu corpo e seu sangue na Santíssima Eucaristia. E muitas das vezes nós não sabemos como administrar isso na nossa vida. É ou não é? E nós que somos batizados, nós precisamos nos reinventar nesse tempo de pandemia. E não só no tempo de pandemia, mas também tudo aquilo que nós vamos fazer. Diz São Francisco que quando se fecha uma porta, você dá a volta e pula a janela. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos fazer com que o Cristo chegue em nosso coração e precisamos fazer com que o fruto do Cristo dê felicidade à vida do outro. Por isso que quando nós temos um problema, nós não precisamos, não devemos nos desesperar. Nós temos que buscar a solução do Cristo. Nós trazemos nessa Santa Eucaristia muitas alegrias, mas também trazemos muitas preocupações, não é assim? Muitas dores. E a gente se perguntaria, Senhor, como eu devo administrar essa dor, essa preocupação, essa perseguição, essa tribulação que eu estou passando? E aí Jesus diz, nós precisamos usar da sabedoria, mas não a sabedoria humana que é limitada, mas usar da sabedoria de Deus. Frei, aonde eu encontro? Na palavra de Deus, na Eucaristia, nos sacramentos da confissão, numa orientação espiritual, numa oração pessoal bem feita e sincera. E a partir disso,
nós também dizer assim: Senhor, ajuda-me a mudar de vida. Que nosso Senhor nos conceda, meus irmãos, o dom, a graça de ser bons administradores do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cora